Bom, vamos começar, vou me ajeitar aqui para poder conversar com vocês, que na verdade hoje a gente vai fazer um bate-papo. Nós vamos falar sobre autoestima, sobre maquiagem também, mas a gente teve o tutorial na semana passada, então essa semana vão ser dicas, porque às vezes, muitas vezes, o que a gente vê no tutorial, né, gente, serve para aquele tipo de rosto, para aquele formato de rosto, para aquela pessoa, para aquela pele. Então, eu vou falar o que eu gosto, eu vou falar o que eu uso, mas a gente vai dar um outro enfoque, né? E é muito engraçado que eu tenho um quadro no meu Instagram que ele chama Pausa para Você. E no meio de tantas lives, né, tanta gente falando tanta coisa, tanto conteúdo relevante, consistente, eu decidi fazer o contrário. Eu quis criar um momento de 1 minuto que eu coloco no meu feed falando sobre assuntos que são relevantes, né, para também, e depois eu discuto nos stories, e coincidentemente o tema dessa semana foi a autoestima. Então, o que é autoestima, né? A autoestima é a gente ter estima por nós mesmos, né? Nós mesmos. E como que a gente constrói isso? Sabe aquela história da máscara do avião, né? Que quando cai, primeiro você coloca em você, para depois você poder ajudar outra pessoa? É exatamente isso. É você gostar de você, você se amar, que só assim você vai conseguir amar a outra pessoa. Às vezes, né, muitas pessoas falam comigo, a gente está conversando e falam assim, nossa, nos meus relacionamentos, independente de, né, com quem, né, com parceiro, filhos, na família, eles falam assim, nossa, mas eu dou tudo de mim, eu faço tudo por eles e muitas vezes eu não me sinto valorizada. E é aquela coisa, porque quando você faz tudo pelo outro, quando você não se coloca, né, não coloca o que é importante para você, você se anula. E aí você some naquela relação, né? Então, por isso, a gente precisa, né? A autoestima, ela está diretamente ligada ao autoconhecimento e ao autocuidado. E aí você me pergunta, né? Mas você está falando isso? O que isso tem a ver com maquiagem? Aí eu falo assim, tem tudo a ver. Porque a partir do momento que a gente aprende a se reconhecer e o próprio estar em casa, né? Esse estar em casa, o que a gente tem vivido hoje, é um chamado para você olhar para dentro, para se reconhecer, estar em contato com você e se apreciar, né? A gente se analisa as suas qualidades, seus defeitos, os pontos que você pode melhorar, mas ela pressupõe, né, o autoconhecimento e o autocuidado. E a maquiagem, ela está diretamente ligada com esse autocuidado, gente. Antes de eu entrar exatamente na maquiagem, eu quero só conversar uma coisa com vocês, porque vocês podem pensar hoje as máscaras. A gente, né, hoje a máscara, você não sai na rua sem máscara. E se algum tempo atrás falassem sobre você assim, o que te remete à cabeça quando te fala a palavra máscara? No meu caso, por exemplo, né, se falassem comigo máscara, eu ia pensar em fantasia, em super-herói ou sei lá o quê, mas eu jamais ia pensar que eu ia ter que sair na rua usando. E hoje a gente pensa em proteção, necessidade, são as primeiras coisas. E o mesmo acontece com a maquiagem. Porque às vezes, para umas pessoas, se eu falo maquiagem, a pessoa pode pensar em social, em festa, balada, ou, né, eventos, geralmente, ou então se fala assim, pode pensar de uma forma assim, aquela pessoa está maquiando determinada situação, até de uma forma pejorativa, né, está tentando esconder aquilo. E durante muito tempo da minha vida, a maquiagem para mim, ela foi realmente necessária, ela era uma proteção. Aos 13 anos eu já gostava muito de maquiar, comecei até na minha época, que era muito incomum, eu fiz comecei a fazer cursos com 11, 12 anos, mas aos 13 anos eu tive anorexia. E é uma coisa muito, muito séria, né, gente, que traz consequências graves. E
E entre todas as consequências físicas e psicológicas, uma delas foi que eu tive espinha demais. E eu jamais sairia de casa sem maquiagem. Jamais. Então, enquanto, né, para umas pessoas pode ser, né, uma coisa supérflua, para mim, durante um momento, foi vida. E eu quero trazer um pouquinho disso, né, falando até do tutorial que teve na semana passada, eu quero falar desse passo a passo que a Marcela falou muito bem, né, que ela fez a maquiagem para trabalhar em casa, para uma videoconferência. Então eu quero mostrar, né, o passo a passo para a gente construir uma pele e por que é tão importante também você se cuidar dentro de casa. Bom, e para começar a falar disso, tem uma frase muito interessante da Chanel. Eu acho interessante que ela fala assim, né? Vista-se mal e notarão a roupa. Vista-se bem e notarão a mulher. E esse vestir mal não quer dizer você tá mal arrumada, na verdade. Às vezes você tá com uma peça linda, uma peça de grife, uma peça top, mas aquela peça não é adequada para o seu corpo, não combina com o seu estilo. Então, né, você não vai ser notada. E o mesmo acontece com a maquiagem. Eu tenho até uma frase que eu coloquei no meu site, que eu acho que vai muito de encontro a isso, que a maquiagem é a arte de vestir o rosto. E outra coisa, né, eu até já conversei já fiz processos com mulheres que estavam saindo, né, de um câncer, por exemplo, quando fazem quimioterapia, que perdem o cabelo, que é uma coisa tão importante pra gente, né? Muitas delas descobrem na maquiagem, né, a revigoração, né? Elas se revigoram através da maquiagem, porque a maquiagem traz cor, traz vida e traz alegria. E é sobre isso, eu vou falando no tutorial, tem muitas coisas que eu acho que são dicas errinhos que a gente comete no dia a dia, e principalmente falando assim, eu vou mostrar o que eu uso, mas que a Natura, até né, além da excelente qualidade, o que eu acho muito interessante é que ela é uma empresa responsiva. E esse momento da gente estar em casa pensando nisso também, né, uma empresa que usa os produtos brasileiros, que valoriza o que é nosso. E eu acho que essa nossa consciência também, ela vai começar a mudar nesse sentido também, né? Mas vamos lá ao passo a passo e as dicas aqui. Bom, acho que todo mundo já sabe que para a gente começar a fazer a nossa pele, ela precisa estar limpa e estar bem hidratada. E claro que cada um vai escolher o hidratante de acordo com, né, com o seu tipo de pele, de acordo com o que é recomendado pela sua dermatologista, ou se você estiver fazendo algum tratamento, principalmente nessa época de frio, né, gente? A gente às vezes a pele começa a descamar. Então a gente também tem que saber os produtos corretos que a gente vai usar. Mas o importante da hidratação, principalmente, né, para evitar que a maquiagem dê aquela craquelada, porque a pele, só vocês pensarem, né, a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. E o nosso corpo é formado por 75% de água. O primeiro hidratante que vocês têm que imaginar na vida é beber muita água. E uma coisa que a gente esquece, principalmente no inverno também. E tudo que a gente usar depois, a água que a gente ingere, que está no nosso organismo, ela só vai potencializar o efeito de todos os cremes, de tudo que a gente passar. Então é muito interessante pensar nisso primeiro, né? Na hidratação, água e um bom produto, porque aí você está unindo as duas coisas necessárias. E depois tem gente que fala assim, eu não gosto de primer, eu não uso primer. E eu acho que nós, brasileiras, acho que, 80% das brasileiras tem a pele mista oleosa, até por causa do nosso clima. E o que o primer faz? Ele dá essa uniformizada, né? Eu uso muito da linha da Una, e eu gosto muito desse primer aqui, porque ele dá aquela, né, ele realmente dá uma escondida nas imperfeições, isso é muito bacana. E
E ele cobre a pele e impede que os produtos da maquiagem fiquem em contato direto com a pele, o que faz com que a maquiagem dure mais, né, e dá um efeito muito melhor quando você vai usar. E em seguida é a base, a minha também é a base da Una, eu uso essa aqui. Agora o importante é a gente ver o tom exato da nossa pele. E a gente imagina que às vezes, principalmente, né, eu já tive essa concepção há muito tempo atrás, que se eu usasse um produto grosso, né, que a alta cobertura, ela tinha necessariamente a ver se o produto era muito espesso ou não. E não tem nada a ver com isso. Gente, essa base aqui, ela é fina, mas ela tem uma cobertura maravilhosa. Essa aqui da Una. E o que a gente pensa? Às vezes você pode pensar assim, poxa, mas eu tô em casa, por que eu vou colocar base se eu tô em casa? E uma coisa que a gente esquece, né? Porque antes da base, a gente tem que passar o protetor solar. Mas se eu não vou me expor ao sol, aí eu penso assim, então eu não vou passar protetor, eu tô em casa, não vou passar base em casa. Mas a gente tem um fator muito interessante, porque a luz do computador, e que a gente tem se exposto muito mais ultimamente, e uma lâmpada fluorescente, né, essas luzes visíveis, gente, elas trazem pigmentação para a pele, melasmas, elas aceleram o envelhecimento precoce. Então, e como que você protege? Porque o filtro, o protetor solar, né, o fator de proteção solar, ele protege contra os raios UVA e UVB. Mas quando você coloca, você precisa de um filtro físico. Ou então o seu protetor tem que ter cor para proteger dessas luzes, ou então se você usar uma base. E o que essa tem, porque essa tem fator de proteção solar 15, ela te protege contra esses efeitos, além de proteger contra os efeitos do frio também, né, que resseca muito a nossa pele. Para quem já tem a pele seca, isso é pior, do vento e de outras coisas. Então, você escolher a base certa e olha, invista em você. Coloque, use base e você vai se olhar, também vai se achar muito mais bonita, né, gente? Porque o Instagram é cheio de filtros, né? Mas em casa a gente tá lá, ó. Então, e a outra coisa, né? Depois da base, eu vou usar um corretivo. E direto a gente vê no Instagram, eu sei que muitas clientes minhas comentam e falam assim, mas o corretivo, ele não tem que ser mais claro? Que eu falei assim, não, o seu corretivo, e aí eu já gosto muito da linha da aquarela, muito mesmo, mas o seu corretivo, ele tem que ser o tom mais próximo possível da sua base. E ele é um produto menor porque ele é para ser usado exatamente. A base já deu uma primeira cobertura. Depois você vem corrigindo os pontos que ainda faltam. E aí eu não estou falando de questões de pele, né? Como acne, melasmas, são pequenas imperfeições e o corretivo ele é um produto próprio para isso. Inclusive, na área dos olhos, a nossa pele ela é muito mais fina, ela é 7 vezes mais fina que a pele do rosto. Se você passa um produto que não é adequado, ele vai acabar muitas vezes realçando as linhas de expressão e causando efeitos que você não quer que aconteça. Agora, uma outra coisa, o corretivo, ele também, quando a gente for falar de contorno e iluminação, porque muitas vezes ele é ótimo também para iluminar, mas você tem que ter cuidado com o tanto que você quer iluminar o seu olho, porque senão vira aquele efeito panda ao inverso, né? Porque fica o brancão e você acaba chamando atenção para o que você não quer, né? Então a gente tem que pensar muito nessas questões. E o pó, que geralmente, né, eu gosto muito desse da linha da Una. Até, uma outra coisa, acabei de pegar o pincel aqui e lembrei de muitas perguntas que me fazem também a respeito de base. Fala assim, mas eu devo passar a base com a mão ou com o pincel, né? Muitas alunas minhas, as clientes, perguntam isso.
Então, se você tem, o que acontece? Às vezes a sua mão, o calor da sua mão em contato com o produto, ele pode mudar um pouquinho. Não é. Se você tiver com a mão limpa, fazendo tudo, você pode passar tranquilamente com a mão. Agora, o pincel e o acabamento, principalmente perto dos olhos, aqui, os acabamentos com esponjinha, aquela que tem a ponta fininha, você dá o acabamento com batidinhas, isso é ótimo. E a esponja ainda tem uma outra coisa que ela é boa, porque se você passou o corretivo num local, passou a base em outro, você dando batidinhas, você não deixa que os produtos se misturem. Agora, com relação ao pó, eu acho que hoje, tudo que a gente fala de maquiagem, eu acho que a gente pode falar assim, menos é mais. Eu não vou querer só ir sobrepondo camadas, camadas, camadas na minha pele, porque senão eu vou ficar, né? Vai acontecer aquilo da frase da Chanel. Eu não quero que ninguém chegue pra mim e fale assim, nossa, mas que base linda. Eu quero que fale assim, nossa, você tá com a pele perfeita. Eu falo assim, pois é, essa aqui é a base que eu uso. Mas não que fale assim, nossa, que base, que pó que é esse. Então, você pega, eu geralmente pego assim com um pincel macio e bem gordinho, e a gente faz movimentos circulares, assim, varrendo o rosto, porque a gente precisa selar a pele, para que quando você coloque um outro produto, os dois produtos não se misturem. Então, a função, né, principal do pó, para mim, é pouca quantidade selando a pele. Ou também, né, tem muita gente que só usa o corretivo, que prefere não usar a base, e, né, com um fator de proteção solar, claro, e depois passa o pó como acabamento. Isso vai muito de pessoa para pessoa, o que é bom para você, o que você acha que te valoriza mais, mas eu acho que a gente sempre tem que estar atenta nessas questões, que muito produto não quer dizer, né, que você vai ter um resultado muito bom, né? Então, esse eu acho que é um ponto-chave. E a partir daí, a gente começa com os contornos e com a iluminação. E muitas vezes a gente vê, né? Fala assim, eu tenho que fazer o contorno, né? Eu tenho que fazer o contorno aqui no zigomático. Eu tenho que iluminar o meu nariz aqui. Eu tenho que fazer porque eu vi que fulano fez. Mas assim, uma maquiagem que ficou boa numa pessoa, um efeito que ficou bom numa pessoa, um olho que você viu que ficou lindo, pode não ficar em você. Cada um tem um tipo de pele. Então, por exemplo, aí eu sempre vejo assim, eu devo escurecer essa região toda aqui da testa. Mas se eu sou uma pessoa que tem o rosto que a gente chama, né, de triangular, ou então pera, quer dizer, a pessoa já tem uma área de testa menor, mas de repente ela viu num tutorial que a maquiadora ou a modelo, né, teve essa região toda, e ela vai fazer nela, ela só vai diminuir o que ela já tem pequeno. Então a gente tem que se conhecer, por isso também, né, o autoconhecimento exterior também, para você saber valorizar o que é bonito em você. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu vou contornar e aí eu uso também um pó, um tom acima, da mesma linha, porque é um produto que funciona muito bem para mim. Então, por que eu vou mudar a linha? E eu deposito pouco produto, e o que eu faço? Eu já tenho essa marca aqui, uma marca de expressão que eu não gosto que ela fique salientada, mas eu gosto de ter um contorno. Então eu marco aqui, trazendo essa cartilagem que a gente tem, chama tragus, né? Um pouquinho acima do tragus, eu marco a direção de onde acaba o meu olho e eu contorno daqui para lá, fazendo, né, a marcação. Porque quando a gente passou a base a gente uniformizou. A nossa pele, ela ficou toda uniforme, que é a função da base. E o contorno e a iluminação, a função deles é trazerem, né, a tridimensionalidade para o rosto. Né? As nossas... por exemplo, se eu jogar aqui uma luz aqui de cima, automaticamente eu já vou ter uma sombra aqui, eu tenho essa sombra aqui, eu tenho uma sombra aqui, eu tenho... Então, você sabe, né? Até a gente usa essa expressão, né? Eu vou colocar luz
naquilo. Se eu vou colocar luz, é que eu estou querendo chamar atenção para aquilo. Onde eu coloco luz, cresce. Onde eu escureço, eu tento esconder, ou então eu dou profundidade. Então, essa é a função do contorno e da iluminação. Muitas vezes uma pessoa, por exemplo, tem um rosto muito fino. Então, eu vou contornar um rosto, fazer aquela marcação no zigomático aqui, né? Se meu rosto é muito fino, não, porque você vai afinar ainda mais e você vai ficar parecendo aquela coisa cadavérica. Então, o que você faz? Você pode pegar ou com pó mesmo, ou o corretivo, um tom abaixo da sua pele, e você vai iluminar essa região aqui de baixo, porque você, aumentando aqui, você já traz mais volume. E aquela proporção do fino que está aparecendo, né, que dá a impressão que o seu rosto é mais comprido, isso vai diminuir e automaticamente a sombra natural do seu rosto ela já vai aparecer. A mesma coisa que eu falei da testa. Então, se você tem um queixo muito proeminente, aí você fala assim, meu queixo é muito grande. E aí, fala assim, você tem que iluminar o queixo. Você vai com um tom abaixo, você escurece levemente. Mas se você também, que se já é proeminente, já quer dizer, então, que normalmente essa papada aqui pode até nem existir. Aí você vê, não, tem que sombrear tudo aqui. Aí o que parece? Parece que você levou um soco aqui, que ficou muito escuro. Então, a gente tem que ter essa noção e você precisa entender. Se você tiver como princípio, assim, o que eu quero que apareça em mim, eu vou clarear, o que eu quero salientar em mim, e o que eu quero, né, que não fique tão proeminente, eu escureço, isso já é o ponto-chave para você entender sobre luz e sombra e sobre contorno e iluminação, né? Depois nós vamos falar no final dos próprios iluminadores, mas eu já adianto assim, para a gente trazer uma maquiagem de boa qualidade, porque muitas vezes as pessoas confundem também iluminação com cintilância, com aquela coisa de brilhar demais. E iluminação, ela é trazer luz. De repente, se você iluminar, colocar muito brilho, principalmente nessa região aqui, das têmporas, onde a pele é mais fina, onde, né, quem já passou 200, assim como eu, já tem as rugas de expressão, eu vou estar marcando tudo, porque o brilho, né, o que brilha, ele vai chamar atenção. E aí eu vou estar exatamente chamando atenção para o que eu não quero. Então eu posso trazer luz sem trazer brilho, né? O efeito glow, a gente tem que saber onde dá. Por exemplo, uma coisa interessante é depois, esse pó aqui da aquarela, por exemplo, esse iluminador aqui, eu uso ele como sombra em regiões, mas a gente pode dar uma iluminada porque ele não traz, ele é muito fininho, ele dá esse efeito glow que a gente gosta, mas ele não traz aquela marca que realça todas as linhas de expressão, né? E a gente tem que saber, né? Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre né, essas questões, assim, né? O que é um rosto oval, o que é um rosto redondo, o que é um rosto, né, em forma de losango, triângulo, triangular invertido. Eu tenho um artigo no meu blog que fala só sobre geometria facial, onde a gente deve, né, porque às vezes, por exemplo, um rosto quadrado. O quadrado é que o maxilar acaba na mesma linha do queixo. Tem muita gente que gosta disso. Então, você tem maneiras de realçar isso, porque dá um formato de rosto de uma pessoa mais firme, com mais atitude, com mais, da mesma forma que aquele rosto redondinho, traz uma coisa mais meiga, mais doce. Então, eu tenho que saber, mas no meu rosto redondo, às vezes eu posso ter umas bochechas mais proeminentes. Se eu desço, faço aquele triângulo até aqui embaixo, com o corretivo, trazendo muita luz para cá, a minha bochecha vai crescer mais ainda. Então eu tenho que fazer uma coisa mais angulada para não realçar, se eu acho que eu tenho bochechas muito grandes, né?
Por isso é muito importante. Então, falando do meu blog, que tem esse artigo sobre geometria facial, né, o meu Instagram é @angela.quintão. Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar um pouquinho nesse assunto, é interessante na hora de falar sobre essas questões, né? O que eu vou, né, iluminar, aonde que eu vou trazer profundidade, o que eu quero valorizar, o que eu quero esconder. Então, é muito bacana. Mas, continuando, né, na nossa sequência, falar do blush agora. O blush, ele é um acessório da maquiagem. E a função dele, assim, é trazer o ar natural de volta para a pele, trazer aquele rubor, né? Então, se você tiver, por exemplo, sem maquiagem, um jeito legal de você ver qual que é o tom de blush ideal, você dá pequenas apertadinhas assim na sua bochecha, não vou apertar muito aqui, senão vai ficar muito vermelho, mas o tom que ela ficar vai ser exatamente o tom natural da sua pele quando ela, né, quando você toma sol ou traz, porque o que a maquiagem busca? É trazer aquela jovialidade, aquela naturalidade. Então, pra gente passar um blush, né, você tem que pegar um pincel. Agora eu não tô, por exemplo, esse pincel aqui que não deposite muito produto, pode ser um pincel gordinho, às vezes o do Poli pode ficar muito gordo, né, mas a gente pode fazer, você pode fazer um olho com um pincel só, você pode ter, né, uma esponja e ter um pincel mais gordinho. É só você depositar pouco produto, quando você dá um leve sorriso, você vê, porque o contorno, ele é na linha do seu osso, do zigomático. O blush, ele é na maçã do rosto. E muita gente confunde o local de... Então, você deposita pouquinho produto, esse pincel, ele é ideal, e passa levemente. Então, quando eu tô segurando muito próximo, eu já tô dando mais precisão. Se eu seguro mais no meio do pincel, não é força. E ele me dá mais amplitude de movimento. Se eu seguro na ponta, eu tenho mais amplitude ainda. Então aqui, um jeito médio que você vai ter, é igual você imaginar que você está segurando um lápis. Mas aí você vem com movimentos circulares e colore. E depois, né, caso você ache que ficou alguma coisa marcada, você pega o mesmo, né, o seu pincel de pó e dá aquela varrida no seu rosto de novo e ficou tudo perfeito. Não vou falar de delineadores aqui hoje, porque não é essa a proposta, mas eu não sei se você é como eu, mas eu não saio de casa sem máscara de cílios. E essa aqui, da Natura, né, essa aqui, da linha da aquarela, né? Ela é perfeita, porque ela é de volume e ela dá realmente um super volume nos cílios, assim. Tem dia, às vezes eu coloco, a pessoa fala assim, você colocou cílios? Eu falei assim, não, é a máscara da Natura. Mas uma coisa que é interessante observar nesse sentido, não passar muita máscara aqui nos cílios inferiores, porque o que acontece? Passar só na raizinha. Porque se você passa muito, ele acaba dando uma sombra aqui. Então, de repente, você que nem tem olheira, que nem tem, mas pesa seu olho, às vezes traz um ar cansado e dá aquele sombreado em volta. Então, o ideal, né, é você caprichar aqui e passar pouquíssima, né, só na base dos cílios inferiores mesmo. Agora, falando de batom, por exemplo, a minha pele, ela é muito oleosa, mas a minha boca é muito seca. Então, eu tenho sempre que usar, né? Agora, por exemplo, hoje eu tô com esse batom aqui, da Una, que ele tem um fator de proteção, porque a gente também não pensa, né? A gente tem que proteger a nossa boca também. E em casa, né, a boca está exposta a essas luzes que eu falei, né, do computador, a luz branca, da mesma forma. Então é interessante você proteger a sua boca e né, esse batom eu super recomendo. Agora,
uma diferença, né? Se você é como eu também, que adora um batom vermelho, eu acho que hoje a gente tem que prestar atenção na questão do equilíbrio, né? Equilibrar a parte superior com a parte inferior, e às vezes que eu falei dos tons escuros, muitas vezes o batom vermelho ele pode trazer, né, pesar a fisionomia, ou um batom escuro, mas vai do gosto de cada um, né, do que a sua personalidade também sustenta. Mas eu acho que hoje em dia o gloss ele tá super em alta, e ele tem, né, ele tem essa coisa que é bacana, que além de trazer esse ar natural, esse aspecto jovial, ele também traz um volume para os lábios, e que eu acho que hoje todo mundo dá muito valor para isso. É muito interessante, né, gente? E por último também uma outra dicasinha que eu queria falar, que às vezes você fala assim, eu gosto das coisas neutras, até na hora de escolher um batom, fala assim, eu quero o nude, mas o que é neutro para mim, né? O que é neutro na minha pele, o que é nude na minha boca, não vai ser na sua. Por isso a gente tem que saber os nossos tons. Por exemplo, o nude, para mim, se eu coloco uma coisa, é a mesma coisa, da gente passou uma base, uniformizou tudo. Se você colocar um tom muito próximo da sua cor, você vai ficar parecendo pálida. E aí você precisa, o seu nude ele tem que ser um tom acima da sua pele, para ele trazer, né, esse ar, né, natural, que é o tom de boca, né? E mesma coisa com os neutros marrons, porque o que é marrom na minha pele é um outro marrom numa outra pele, que vai deixar a maquiagem neutra em cada uma, né? Bom, gente, mas eu cheguei aqui ao final, queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma coisa. Eu espero que tenha sido, né, que as dicas tenham sido realmente úteis, e a gente saber que em casa, não é porque você está em casa que a gente tem que ficar desleixada ou, né, não se cuidar. Eu acho que a gente está no momento exatamente para isso, para voltar, já que a gente não tem tantas interferências externas, tá na hora da gente, né, se olhar e se apreciar, saber assim, né, o que eu quero valorizar em mim, né, e claro, os pontos de melhoria, como eu já falei, mas lembre que assim, o meu recado com essa live é que assim, você é o melhor projeto em que você pode investir. Tenha certeza disso, tá? Agora eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa em relação né, ao que a gente conversou, o que a gente falou. Eu não consigo muito assim falar né? E quero dizer também, falar que a Maísa, né, da Alecrim Dourado, a gente está torcendo para tudo abrir rápido, mas que ela tá, né, fazendo de tudo, entrega, vocês podem combinar da forma que quiserem, que ela tá super disponível, e né, a gente sabe que a qualidade da Natura é impressionante, né, gente? E juntando com o atendimento da Maísa, fica top, tá? Então, meu beijo e muito obrigada.